Oi, turminha do terceiro ano. Vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Nós vamos ler aqui nas páginas do nosso livro Buriti mais História do terceiro ano. Vamos abrir na página 52 e na 53. E aí a gente vai ler e vocês vão acompanhar, certo? Aqui, ó. O mundo que queremos. O registro do número de habitantes. Crescimento da população. As paróquias das vilas eram responsáveis pelo registro de nascimento, casamento e óbito. Mas muitas pessoas moravam em lugares de difícil acesso e não registravam os filhos. Por isso, durante o período colonial, havia apenas cálculos aproximados do número de habitantes no Brasil. Então, vocês lembram que nessa unidade nós estamos falando ainda sobre como se formaram as cidades aqui no Brasil quando chegaram os portugueses. Então, naquela época, gente, as pessoas elas não registravam os filhos nos cartórios, não é como hoje em dia, certo? E aí, por isso, nesse período colonial, ficava difícil saber quantos habitantes tinham no Brasil. Ó, de acordo com essas estimativas, em 1500 havia cerca de 15 mil pessoas. 100 anos depois, em 1600, o número aumentou para 100 mil habitantes. Em 1700, triplicou. O que é triplicou, tia? Aumentou 3 vezes. Então, se era 100 mil, passou a ser 300 mil pessoas. Muita gente, né? E em 1800, havia 3 milhões e 250 mil habitantes. Então, aumentou muito, gente. Mais de 10 vezes. De 1.700 para 1.800. Então, eram muitas pessoas. As pessoas estavam aumentando muito. Vamos lá. E o analfabetismo, como era? Tio, o que é analfabetismo? Analfabeto é a pessoa que não sabe ler e nem escrever, certo? Em 1871, foi criada a Diretoria Geral de Estatística e em 1872 foi realizado um censo demográfico para conhecer algumas características da população brasileira. Tia, eu não sei o que é censo demográfico. Vamos ver aqui, ó. É a contagem geral da população. Olha, gente, no Brasil, ainda hoje existem os censos demográficos. As pessoas são contadas para saber quantos habitantes tem, certo? Além do número de habitantes, foi contabilizada a quantidade de analfabetos. A educação naquele período era pouco acessível. Dos quase 10 milhões de habitantes no Brasil, cerca de 80% era analfabeto. Então, de 10 milhões, 8 milhões de pessoas eram analfabetas, nem sabiam ler e nem escrever. Porque naquela época, gente, a educação não é como é hoje, que as pessoas se matriculam na escola, as pessoas têm ajuda para estudar. Antigamente era muito difícil alguém estudar, certo? Então, assim, tinha que ter dinheiro, não era fácil como é hoje, certo? Aí aqui tem uma ilustração, ó. O que é que vocês estão vendo aqui, ó? Escravos carregando um senhor, né, numa rede, ó. Se você prestar atenção, essas pessoas aqui, elas parecem ser pessoas que têm dinheiro, né? Que são ricas. Então, elas com certeza estudavam. Já as pessoas pobres, os escravos, os índios, não tinham direito de estudar, certo? Aí, ó, ilustração atual representando uma cidade há cerca de 300 anos. Então, era assim que era a cidade, certo? Quem tinha dinheiro pagava, estudava e tinha direito a aprender. Quem não tinha, ficava analfabeto. Então, vamos lá. O censo e o planejamento. Desde 1936, os censos passaram a ser realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o chamado IBGE. O IBGE é um instituto que ele faz contagem, conta a população, conta quantos brancos, quantos negros, conta quantos ricos, quantos pobres, quantas pessoas sabem ler, quantas não sabem. Então, o IBGE ele é responsável por contar, fazer contagens, certo? E aí essas contagens da população, elas acontecem de tempos em tempos.
As informações coletadas pelo IBGE são muito importantes para que o governo possa planejar sua atuação. O governo pode saber, por exemplo, quantas pessoas não estão estudando, onde faltam escolas e tentar reverter essa situação. Aí nós vamos aqui, ó, para essa atividade aqui, ó. Aqui tem um gráfico, ó. Analfabetismo no Brasil de 1872 e 2010. Esse aqui, ó, gente, esse aqui até 12 anos atrás, né? Então vamos lá, 12 anos não, 11 anos. Ó, esse verde aqui é o ano de 1872. Esse aqui, lilás, é o ano de 2010. Então, vamos ver quanto tinha de analfabeto no Brasil. Ó, em 1872, era 80% da população. Então, era muita gente. Em 2010, é só 10% da população. Então, aumentou ou diminuiu? O que é que vocês acham? Pensem aí. Então, vamos lá, ó. Aqui é do IBGE, certo? Esse gráfico. Aí vocês vão responder isso, ó. Porque não era possível saber exatamente o número de habitantes no Brasil no período colonial. Por que era, gente? A tia falou lá no começo do vídeo. E tem aqui também, ó, nesses primeiros parágrafos está dizendo a resposta. 2. Observe o gráfico ao lado. O gráfico traz dados sobre qual característica do povo brasileiro. Então, é sobre o que está falando esse gráfico? Hein, gente? Aí você olha aqui e diz. B. O que mudou do ano de 1872 para o ano de 2010? O que foi que mudou aqui, ó? Analisando esse gráfico. Aí você escreve. Que utilidade essas informações têm para o governo brasileiro? Então, o que é que o governo brasileiro pode fazer sabendo o tanto de analfabeto que tem no mundo? O que é, gente? Hein? O que é que pode fazer? Também tem aí, né, no nosso texto. Então, nossa atividade hoje é essa, certo? Vocês vão reler, novamente, a tia já leu, mas vocês vão reler a 52 e a 53 e fazer essa atividade aqui. Gente, já em geografia, nós vamos falar sobre a conservação ambiental no espaço rural. Vocês lembram que a gente está falando sempre sobre o campo e o espaço rural, né? E aí, ó, no nosso livro, Buriti mais Geografia, página 44 e 45. Antes de começar, a tia quer pedir que vocês desconsiderem aí os latidos da minha cachorrinha, viu? Que ela é um pouco estressada. Então, vamos lá, ó. Conservação ambiental no espaço rural. Vamos lá. Você sabe o que é uma unidade de conservação? Você já ouviu falar o que é uma unidade de conservação? Vamos ver o que é. A unidade de conservação é uma área de proteção ambiental instituída pelos governos. Então, quando existe uma área de conservação, uma unidade de conservação, aquele lugar ele não pode ser desmatado, não pode ser feito construções nele, a não ser que seja uma construção do próprio governo, mas para ajudar a conservar aquele lugar, certo? Na formação das propriedades rurais, isto é, das fazendas, chácaras e sítios, geralmente se destrói a mata nativa para dar lugar às plantações e às paisagens. Então, mata nativa, gente, é aquela mata que foi feita pela natureza. Não foi o homem que plantou. Por exemplo, as árvores que nascem no interior, sozinhas, sem ser plantadas pelo homem, é chamada de mata nativa. E aí, o homem, quando vai para esses lugares, né, para essas chácaras, sítios e fazendas, ele desmata. O que é desmatar? É derrubar as árvores. Para quê? Para ele plantar outras coisas, para ele criar gado, essas coisas. E aí a natureza fica prejudicada por conta disso, certo? No entanto, em muitas propriedades rurais ainda restam algumas áreas de mata nativa, ou seja, mata nativa é aquela que não foi derrubada pelo homem. Muitos lugares ainda tem, certo? Não é todo lugar que é desmatado, não. E nessas matas nativas existem diversas espécies de animais e vegetais. Se um proprietário rural quiser, ele pode criar uma unidade de conservação chamada Reserva Particular do Patrimônio Natural, que tem a sigla RPPN, com os objetivos de... Então, se o homem quiser, o dono lá do terreno, ele pode fazer uma reserva, certo? E os objetivos são assegurar a utilização sustentável dos recursos naturais da propriedade,
isto é, utilizar os recursos naturais sem esgotá-los, para que futuras gerações possam utilizá-los. Outra, organizar a ocupação da propriedade para ajudar na recomposição de áreas degradadas. Tia, o que é áreas degradadas? É aquelas áreas que foram destruídas. Então, a pessoa pode fazer uma reserva e ali deixar que aquela área destruída ela se recupere, certo? E promover a conservação da biodiversidade. O que é biodiversidade? Vamos ver aqui, ó. A tia já explicou para vocês que mata nativa é a mata original, que não sofreu alteração, ninguém derrubou, ninguém desmatou. Biodiversidade é a diversidade de espécies de seres vivos existentes em determinado local. Então, por exemplo, se você tem como aqui, ó. Isso aqui é uma reserva, certo? Lá no município de Cavalcante, no estado de Goiás. Isso é uma reserva. Então, o dono desse lugar aqui, ele escolheu esse lugar aqui para deixar como reserva. Então, aqui as árvores não podem ser derrubadas, a natureza não pode ser destruída. E aqui o bioma ele vive livremente. Aqui deve ter muitos animais de todas as espécies, entenderam, gente? Quando o homem desmata um lugar como esse, ele destrói, acaba destruindo a biodiversidade, certo? E aí, depois do que a gente leu, nós vamos fazer essas 3 questõezinhas aqui, ó, da página 45. O que é uma unidade de conservação? Ó, gente, tá aqui no texto, é só ler e responder. 2. O que significa utilização sustentável dos recursos naturais? A utilização sustentável é você utilizar os recursos naturais sem destruir a natureza, certo? Tipo, se você derruba uma planta para usar a madeira para fazer móveis, você faz o replantio daquela árvore, que é para ficar outra no lugar. E 3, em sua opinião, é importante que os proprietários rurais conservem a natureza no espaço rural? Aqui é pessoal, você vai colocar se sim ou se não, se você acha importante ou não e por quê. Pronto, gente. Essa é a nossa atividade de geografia de hoje.